Boa noite, a paz de Jesus. Meu nome é Kátia Serpa, estou aqui para poder louvar com vocês. E se alguém tiver aí celular fácil para a gente lembrar da letra, a música é Hino a São José, Vinde alegre cantemos. Eu acho que a gente já estava até de cor, né? Nós aqui da paróquia São José de Cesida, mas eu queria convidar vocês a cantar comigo, tá bom? Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, São José exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Vossa grande valia, venha nos socorrer. Com Jesus e Maria, ou possamos morrer. São José, a vós, pode ser forte, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. E quem lembra da música de Simplesmente José? Podemos cantar essa canção também? Essa canção é nosso hino, né? Da consagração, não é isso, Luiz? Não é isso? Todo encontro a gente vai cantar essa música. E que a gente possa ser simples como José. Que a gente possa também dizer o nosso sim a Deus, assim como ele disse quando foi convidado a ser pai adotivo de Jesus, a cuidar de Maria, a cuidar do menino Jesus. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho teu. Diga assim a Deus: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Coloca a tua mão no seu coração e faça deste momento a sua oração, confiando a José as suas súplicas. Meu pai José, nós te pedimos que ouvi as nossas súplicas no dia de hoje. Queremos ser mais de Jesus pela tua intercessão. O Senhor que soube cuidar tão bem de Jesus, o Senhor que conduziu os caminhos, os primeiros passos ali de Jesus, conduza também os nossos caminhos e nos ajude a encontrar com Jesus. Nós queremos ser todo
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. São Padre Pio e Beata Helena Guerra, Nossa Senhora de Pentecostes. Pode se sentar, por favor. Pessoal, nosso tema desta noite é São José e a Trindade Santa. Quem está vindo pela primeira vez, que não esteve aqui na segunda-feira, levanta a mão, por favor. Ao final do encontro, nós vamos tentar tirar a dúvida de vocês, porque assim, vocês chegaram agora, não estavam aqui na segunda-feira, então talvez estão meio perdidos. Mas tenham paciência que tudo vai se esclarecer. São José e a Trindade Santa. Quero pedir o Flávio para passar, por favor. Pessoal, na formação de hoje nós vamos passar por esses 4 tópicos aqui. São 5 na verdade, né? Porque nós vamos descobrir qual que é a virtude que nós iremos trabalhar hoje. Mas de conteúdo são esses 4 tópicos: Deus Pai dos céus, Deus Filho Redentor do mundo, Deus Espírito Santo e a Santíssima Trindade. Em Deus Pai dos céus, que é a ladainha, né? É a primeira ali, a parte da ladainha, a primeira pessoa citada, nós vamos entender o amor de Deus por nós e a nossa filiação divina no Deus Filho Redentor do mundo. Eu quero já perguntar, alguém aqui já ouviu falar dessa expressão? A Jesus por Maria? Quem já ouviu isso? A Jesus por Maria. Já ouviram? Em Deus Espírito Santo, a ação das virtudes e dons do Espírito Santo em nossa vida interior, e na Santíssima Trindade nós vamos conhecer essa noite a Santíssima Trindade do céu e da terra. Pode passar, por favor. Deus Pai dos céus. Todo mundo está conseguindo enxergar bem essa imagem? Que imagem é essa aí? Que relato bíblico é esse? Oi? O que é ali? Aquele ali é um homem, um senhor mais velho abraçando um homem que parece estar com as roupas, as vestes rasgadas, não é isso? É o filho pródigo, exatamente. Está vendo aqui a bandeja? Na bandeja aqui tem as sandálias. Esse pai aqui vai entregar um anel no dedo desse filho. Olha só, se você quiser entender as parábolas, entenda que as parábolas são sempre características ou sinais que o Cristo está nos dando do reino dos céus. Um dos mistérios do reino dos céus, Jesus explica aqui nessa parábola do filho pródigo. Por quê? O filho pródigo é como nós. Nós abandonamos a Deus em vários momentos da nossa vida, e aí depois nós buscamos voltar, não é isso? Nós percebemos, olha, a vida longe de Deus não vale a pena. E aí o que nós buscamos fazer? Nós buscamos voltar para a presença de Deus, assim como fez o filho pródigo. E aí, aqui nessa passagem, Deus Pai, Ele nos mostra a sua misericórdia. Repete comigo, misericórdia. Repete mais forte, misericórdia. Por quê? Nós somos miseráveis. Já teve algum momento da sua vida que você chorou por causa de um erro? Por causa de algum pecado? Já teve? Sim ou não? Quando nós temos um relacionamento com Deus e erramos, nós percebemos a feiura que é o pecado, o mal que é o pecado e o mal que é essa ofensa a Deus. E aí o que acontece em nós? Há um profundo arrependimento no nosso coração, assim como aconteceu no coração desse filho aqui. Esse profundo arrependimento precisa ser acompanhado de uma confiança, de saber que eu posso voltar para o Pai, porque o Pai me ama. Repete isso para quem está do seu lado: Deus te ama. E vamos rezar isso todos juntos. Vamos ler aqui, ó. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Pode passar, por favor.
Deus Pai e a nossa filiação divina. Olha só, assim, a partir do momento que Jesus Cristo se encarna, Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é Deus, obviamente. Ele é um com Deus desde toda a eternidade. Mas prestem atenção, a encarnação de Jesus é a encarnação de um corpo, não é isso? Jesus Cristo tem um corpo. Jesus Cristo não era um espírito ambulante. Não, ele tinha um corpo. Se Jesus tinha um corpo, significa que ele é a cabeça. Jesus é a cabeça de um corpo chamado igreja. Aí olha só, o que significa dizer que nós somos filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus em participação com a filiação do Cristo. Ele é o primogênito. Nós somos o quê? Participantes. Estando unidos a Cristo, nós somos também o quê? Filhos de Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Aí olha só, Jesus é o caminho por excelência que nos leva ao Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então entendam isso. Quando o Cristo diz que Ele é o caminho, Jesus está dizendo exatamente isso. Nós devemos seguir os passos de Jesus. Nós devemos imitar a Jesus. Aquilo que Jesus fez, nós devemos fazer. E além disso, é ainda mais profundo do que isso. O caminho do Cristo é o caminho também da igreja. O Cristo foi crucificado, não foi? Sim ou não? A igreja não é crucificada também? Pelo mundo? A igreja é perseguida, gente? É, não é? E muito, não é isso? Quem lembra do Papa Bento XVI? Levanta a mão. Vocês lembram que os noticiários, parece que assim, as notícias eram simplesmente para as pessoas passar até ódio do Papa Bento XVI? Quem teve essa percepção? Eu me recordo, gente, de assistir televisão e tinha gente do meu lado assim, ó, falando assim comigo: não gosto da cara desse Papa. Você já deve ter ouvido isso. Eu não gosto da cara do Papa Bento XVI. As pessoas, a mídia, faziam o quê? E continua fazendo o quê? Colocando as sombras, os erros da igreja. E aí, assim como Cristo passou pela cruz, a igreja também passa. Mas o caminho do Cristo não é só um caminho de cruz, é um caminho também de santidade. Repete essa palavra: santidade. Bate no peito: eu vou ser santo. Nós vamos ser santos, gente. Nós vamos. Magela, nós vamos ser santos, tá? Vamos ou não vamos? Com certeza. Jesus Cristo é o nosso modelo perfeito de vida interior. Ou seja, a vida interior é a vida espiritual. Se quisermos crescer espiritualmente, precisamos buscar a imitação de Cristo. Entendam o seguinte: quando o Cristo diz: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, não significa que seremos perfeitos como Deus é. Mas nós temos uma régua. Qual que é a régua de santidade? Onde é que a santidade foi mais elevada na história da humanidade? Foi em São José? Não. Foi em Nossa Senhora? Não. Foi em Jesus Cristo, não é isso? Aí olha só, quem mais se aproximou de Jesus? José e Maria. Eles são perfeitos como Jesus, Flávio? São? Não. Ninguém é perfeito como Jesus, porque Jesus é Deus. Só que assim, eu perguntava para os meninos da catequese, perguntei para eles assim: quem que você admira? Você quer ser igual quem quando você crescer? Aí estavam as crianças lá, a menininha levantou a mão e falou assim: eu quero ser igual a Ana Castela. Aí o menino que estava lá levantou a mão e falou assim: eu quero ser igual o Cristiano Ronaldo. Aí lá na catequese, o que eu disse para eles? Olha, não tem problema. A menina falou que achava a Ana Castela bonita, né? Então assim,
quero ser bonito igual ela. O menino admira a habilidade do Cristiano Ronaldo, quero ser habilidoso, disciplinado como Cristiano Ronaldo. Só que a nossa régua precisa subir, gente. A régua dos nossos filhos, das nossas famílias, do meu papel como esposo e como pai, do seu papel como mãe e como esposa, a sua régua precisa subir. Quem está entendendo diz amém. Amém. E tem muitos exemplos, tá, gente, para a nossa régua subir. Santa Giana, que é o nome da minha filha, uma homenagem a Santa Giana Beretta Moura. Os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, São Luís e Santa Zélia. A própria Sagrada Família, José e Maria. Nós não vamos chegar na santidade de José e Maria, mas vocês percebem que é diferente quando eu tenho eles como espelho e como exemplo? É diferente ou não é? Nada contra o Cristiano Ronaldo, gente. Provavelmente um dos homens mais disciplinados da face da terra se chama Cristiano Ronaldo. Ele é muito disciplinado. Vai que ele é um santo lá no relacionamento dele com Deus e a gente nem sabe? Entende? Só que, por exemplo, a igreja canoniza os santos para quê? Para nos dar modelos. Mas o modelo por excelência é esse aqui, ó, Jesus Cristo. E aí, olha só, o modelo por excelência, o que ele fez? Jesus amou, obedeceu e imitou seu pai terreno. Quem é o pai terreno de Jesus? Quem que é? São José. E a gente orgulhoso, pensando assim, eu me consagrar a São José? Ora, Jesus obedeceu, amou e imitou esse seu pai terreno. A Rosângela que é do Razões para Crer, a Rosângela está ali. A Rosângela está cansada de me ouvir falar no Razões para Crer. O que eu falo muito, Rosângela? Jesus se encarnou. Jesus se fez homem, gente. Deus chora. Deus chora. Deus chora. Deus só chorou porque Jesus se encarnou. Porque Deus não chora. Porque Deus é espírito. Para chorar precisa ter um corpo. Por que Jesus chorou na morte de Lázaro? Porque ele assumiu um corpo. Jesus tem um coração que bate. Esse coração que bate, esse coração que ama, esse coração que é apaixonado pela humanidade, esse coração amou, obedeceu e imitou São José. Aí você vai virar para quem está do seu lado e fala assim, ó, imita Jesus aí. Se consagra a São José. Precisamos nos consagrar a São José. A imitação de quem? Repete comigo. Jesus. É a imitação deste homem, Deus, que nós devemos nos consagrar a São José. Aí olha aqui, ó, o mistério do Cristo total. Isso aqui é eclesiologia, né? A parte em que nós estudamos a igreja. O que é o Cristo total? Cristo é a cabeça, nós somos os membros da igreja. Cristo cabeça, nós os membros. Cristo cabeça, nós os membros. Cristo é a videira, nós os ramos. Quem está unido a Cristo precisa imitar o Cristo. E aí, gente, Santa Teresa d'Ávila, uma das maiores devotas de São José, ela dizia: a nossa via de santificação é a imitação da natureza humana do Cristo. Porque Cristo é uma pessoa divina, só que ele tem duas naturezas. Ele tem uma natureza divina e uma humana. Então nós precisamos imitar a natureza humana do Cristo. Pode passar. Vamos rezar isso aqui agora? Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Pessoal, esse aqui é o símbolo mais importante da história da humanidade. O símbolo da cruz. Esses dias eu estava com um amigo no cemitério e falei assim: irmão,
é insuperável, porque aqui até quem é ateu tem uma cruz no túmulo dele. Por que tem uma cruz? Por causa desse símbolo máximo e supremo aqui. Nós somos criticados como católicos por termos a imagem do Cristo crucificado, né? E aí nos questionam, por que vocês não têm a imagem do Cristo ressuscitado? Ora, é claro, se não fosse o Cristo ressuscitado, nós não seríamos católicos. O apóstolo Paulo dizia, se for só para essa vida que temos colocado a esperança em Cristo Jesus, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. O que ele está querendo dizer? Ora, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, não é isso? Mas Cristo ressuscitou. Só que onde é que Ele pregou os nossos pecados? Na cruz, não foi, gente? É ou não é? É como se fosse um filme. Imagina um filme que um pai se joga na frente de uma bala para salvar o filho. Só que aí, depois no final do filme, esse pai sobrevive. E aparece a cena final do filme do pai bem com o filho do lado. Só que você vai se perguntar, qual que é o ápice do filme? Qual que é a cena mais importante, mais impactante do filme? Quando o pai se joga, não é isso? Se joga para salvar o filho. É o que o Cristo fez. Por isso, é o símbolo máximo da nossa fé. Pode passar, por favor. Aí eu perguntei para vocês no início, você já ouviu a expressão a Jesus por Maria? São Luís diria nos nossos tempos, a Jesus por Maria e José. Quem tem um livro já comprou o livro? Levanta ele aí. Vocês lembram que no primeiro dia eu falei para vocês que esse livro aqui, o padre que o escreveu, baseou esse livro no Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, escrito por quem? Por São Luís de Montfort. Vocês lembram que na segunda-feira passada eu falei que muita coisa ruim veio da França? Se recordam? Vocês lembram que eu comentei sobre a Olimpíada e a igreja, né? A igreja que se manteve acesa depois que houve um apagão em Paris. Nós sabemos que claramente a abertura das Olimpíadas e algumas coisas que aconteceram envolvendo as Olimpíadas é um sinal claro de uma guerra cultural que nós estamos vivendo. A guerra cultural é do mundo e do diabo contra nós os cristãos, contra nós os católicos. Por isso que os nossos símbolos são tão escarnecidos. Por isso que pegam os nossos símbolos e desrespeitam os nossos símbolos. São Luís Maria de Montfort escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção. E aí, ele era um missionário itinerante. Ele andava a pé pela França evangelizando. Nós sabemos que os erros na França começaram através da Revolução Francesa. A Revolução Francesa matou muitos padres, matou muitos cristãos. Antes de iniciar a Revolução, quem que já tinha feito um trabalho de evangelização? São Luís de Montfort. E aí, detalhe muito importante. Vocês sabiam que os únicos locais da França que permaneceram firmes na fé católica foram os locais em que São Luís passou divulgando a consagração a Nossa Senhora e a devoção a Nossa Senhora? Vocês sabiam de um dado muito importante? Hoje a Europa que nos evangelizou, porque nós somos evangelizados pelos portugueses, hoje a Europa está se paganizando, não é assim? Vocês sabiam que os países da Europa que mantêm a fé católica são os países em que tem uma forte devoção a Nossa Senhora? Sabiam disso, gente? Sim ou não? Os países que mantêm firme a fé católica é os que têm devoção a Nossa Senhora. Aqueles que caíram no erro protestante, vai lá ver como é que eles estão hoje. Aí olha só, por que São Luís ele não citou São José? Sendo que nos nossos tempos nós aprendemos na segunda-feira que estamos na hora de São José. Por que São Luís não falou de São José antes? Vocês
falou de São José antes, porque, como eu disse para vocês, a igreja fez por São José nos últimos 150 anos o que ela não fez nos quase 2000 anos aí de cristianismo. A devoção a São José, ela sempre existiu, só que ela foi crescendo. E aí, olha só, 100 anos depois de São Luís, é que a igreja começa esse período de 150 anos de um grande desenvolvimento da devoção a São José. E aí os papas começam a escrever encíclicas e cartas explicando a devoção e a importância de São José na história e na hora atual da igreja. E aí eu digo para vocês, nós estamos no fim dos tempos, sim ou não? Não sabemos. Pode ser que Jesus volte daqui a 1000 anos ainda. Se você encontrar alguém aí na internet falando de final dos tempos, cuidado. Jesus não deu o dia nem a hora. Mas o que nós sabemos? Sabemos que precisamos estar preparados. Repete comigo, eu. Fala seu nome, Luiz. Preciso estar preparado. Preparada. Porque Jesus volta quando nós morremos. E é muito sério isso, não é, gente? Já pensou morrer despreparado? Já pensou morrer não arrependido do pecado? Já pensou nisso, sim ou não? É sério, não é? Fala assim, repete comigo essa oração. São José, padroeiro da boa morte, me conceda uma boa morte, comunhão dos enfermos, Eucaristia e a paz com os meus irmãos. É muito sério isso, gente. É muito sério isso. Se tiverem falando para você de fim de mundo e tem gente ficando doida, né, Rita? A Rita comentou comigo uma vez quanta gente na internet que é católico que fica botando terror no coração dos católicos, falando de fim de mundo, falando de dias de trevas. Mas por que não fala para as pessoas se confessarem, comungarem e amarem dentro de casa, amarem em sociedade? Porque, gente, a gente acha que o que vai nos salvar são os amuletos. Não são os amuletos, gente. É a graça divina que vai nos salvar. É ou não é, Tati? É a graça divina que nos salva. Não são os amuletos, gente. Isso aqui é um meio, olha. A consagração a São José é um meio para nós o quê? Buscarmos a salvação, pedindo o auxílio de um grande santo. Agora, não vá atrás de influenciador de internet que fica tirando a paz do seu coração. Tem ótimos influenciadores de internet, mas tem pessoas sem discernimento colocando medo nas almas. O medo que causa perturbação não vem de Deus, vocês estão me entendendo? Não vem de Deus. Se São Luís vivesse nos nossos tempos, escrevesse o tratado ia ter mais páginas, porque ele ia ter que fazer um desenvolvimento também sobre São José. A consagração a São José fortifica a nossa consagração a Jesus feita no batismo e também a consagração a Nossa Senhora, pois ninguém amou mais a Jesus e a Maria do que José. Na segunda-feira passada eu perguntei para vocês quais são os maiores tesouros da igreja. Vamos ver se vocês lembram. Quais são? Maria e Jesus. Maria e Jesus são os dois maiores tesouros da igreja, meus irmãos. E aí, onde é que está a santidade? A santidade está em amar os dois maiores tesouros da igreja. Porque se eu amo a Jesus, eu vou amar tudo aquilo que Jesus ama. Se eu amo a Nossa Senhora, eu amo tudo que Nossa Senhora ama. E aí, quando eu me consagro a São José,
acontece uma transformação no meu coração, Ricardo. E aí, Ricardo, sabe o que o meu coração vira? O meu coração vira um sacrário. Um sacrário para poder acolher Jesus Eucarístico. O meu coração vira uma nova Nazaré, Kelvin. Uma nova Nazaré para poder acolher Nossa Senhora. Vocês estão entendendo, sim ou não? Porque olhando para São José, a minha régua sobe. Opa, quem mais amou Jesus e Maria? Eu preciso imitar essa pessoa. Aí eu percebo, Edivan, que quem mais amou Jesus e Maria foi São José. E aí eu falo assim, olha, eu sei, né, Padre Pio amou muito, não tem problema eu imitar Padre Pio não, mas São José amou mais ainda. Então eu posso amar, eu posso aprender com São José, eu posso imitar, pedir a intercessão de São José para receber essa graça de amar os dois maiores tesouros da igreja. A consagração de São José é o remédio providencial de Deus para os nossos tempos. O nosso tempo está doente, gente? Está? Quem tem filho na faculdade, levanta a mão. Federal? Vocês já perceberam que muitos jovens entram na faculdade federal e mudam completamente? Quem fez federal aqui, levanta a mão. Ninguém? Kelvin fez federal, Kelvin? É diferente lá? O povo é estranho? Cheio de ideologia. Mudaram? A senhora disse ali agora, meus filhos mudaram. Entendam o que eu vou dizer aqui para vocês, porque é um alerta muito importante. A escola hoje em dia, ao invés de educar, ela se transformou numa engrenagem. Repete essa palavra, engrenagem. E muitas vezes é uma engrenagem perversa. Provavelmente tem professores aqui no nosso meio, e eu não posso generalizar. Se você é um professor católico, eu sei que você está no meio em que tem muito, né? E tem muita cobra, tem muito lagarto nesse meio. E eu sei que você está aí, ó, para fazer a diferença. Eu sei que você é necessário para poder fazer a diferença no meio escolar, né, Lohane? Né? Para poder fazer a diferença. Porque entendam o seguinte: nós precisamos educar muito bem os nossos filhos nos princípios cristãos, nos princípios católicos, para que eles sejam o quê? Fortalecidos e fortificados, para que eles tenham uma fé madura. Porque vocês entendem, se você não consegue explicar muito bem um dogma católico, por exemplo, o primeiro que chega para você te perguntando e te faz uma pergunta confusa, né, Eliane? Você se enrola todo para responder, fica cheio de dúvidas, daqui a pouco você muda de opinião, não é assim? Daqui a pouco você muda de opinião. Então olha só, nós precisamos educar os filhos, os netos, precisamos educar a nossa geração. Lembra do que eu falei para vocês? Esse curso aqui é para as famílias. Porque agora é a hora de São José? Porque São José é o protetor das famílias. Quem tem filho aqui que não está na idade ainda da faculdade, levanta a mão. É um bom número, gente. É um bom número. E se você não catequizar dentro da sua casa, deixa eu dizer para você, eu sou catequista. Catequese uma vez por semana não é suficiente. E aí não adianta culpar a igreja. Não adianta falar, olha, a responsabilidade é da igreja, são os
talvez os nossos filhos olham para o nosso exemplo e não vê um exemplo de fé. Por isso que é muito importante nós termos conhecimento, gente. Um dos pilares desse curso aqui é o estudo. Nós precisamos rezar, mas também precisamos preparar os nossos filhos para o combate contra a ideologia de gênero. Esses dias eu abri o Instagram e estava escutando um menino, não sei se é brincadeira ou não é, mas a gente não pode duvidar de nada. O menino falando que ele é um lobo em corpo de ser humano e que tem outras pessoas que são cães, gatos em corpo de gente. Vocês percebem que as pessoas estão se animalizando? As pessoas estão virando bestas em todos os sentidos. Jacu mesmo, jacu de galocha. A consagração São José é um remédio. Repete isso, a consagração São José é um remédio. A consagração São José, meus irmãos, é um remédio contra uma guerra muito intensa que tem se travado há alguns anos já. A guerra contra os pais. Quem é pai, levanta a mão. Fica de pé os pais. Quem ficou sentado, reza por eles agora uma Ave Maria. Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continua de pé. Vamos aplaudir eles. Pode se sentar. Sabe o que a gente precisa fazer hoje? Paz. Sabe o que a gente precisa fazer hoje, filhos? Aplaudir o mínimo. É o mínimo, não é? E estar presente é o mínimo, não é? É ou não é? É o mínimo. Só que hoje está raro ou não está? Eu falo pela minha realidade, tá? Eu falo que é raro por causa da minha realidade. Existe uma guerra contra os pais, Verônica. Porque, acima de tudo, Ana Júlia, existe uma guerra contra Deus Pai. As pessoas querem acabar com a ideia de um Deus Pai, Edvan. E é por isso que a figura do Pai é tão atacada. Os pais são atacados. Os pais são tentados. E lembrem-se disso, a nossa guerra é espiritual. Existe uma guerra espiritual para você que é pai abandonar a sua família. E abandonar não significa ir embora para outra cidade, não, tá? Abandonar, às vezes, é estar dentro de casa e não dar respeito, não dar carinho, não dar atenção, não dar tempo. Abandonar, às vezes, é estar dentro de casa e estar distante. Esses dias eu coloquei no meu stories, compartilhei. Eu sigo uma página do venerável Henrique Shaw. Ele era um empresário que está em processo de canonização pela igreja. O Henrique Shaw dizia assim: um pai que resmunga não é digno da paternidade. Pai, não precisa levantar a mão, mas quando você resmunga dentro de casa, o ambiente fica chato ou não fica? Fica ou não fica? Não precisa levantar a mão. Mas vocês também têm mulheres. Vocês, mulheres, têm a capacidade de deixar o ambiente a coisa mais agradável deste mundo. Mas quantas situações aqui de resmungo dentro de casa?
não só do homem, mas da mulher também. Vira para quem está do seu lado e com um sorriso no rosto, fala para ele assim: vamos parar de resmungar. Ô gente, vocês querem coisa mais chata? Vocês querem coisa mais chata? Você chega num ambiente e aí começa a ter reclamação? A energia vai lá para baixo, vai ou não vai? Vai lá para baixo. E às vezes começa com a toalha, né? A toalha ali em cima da cama ali. Às vezes acontece com alguma coisa fora do lugar dentro do banheiro. Às vezes é a vasilha que não lavou. Está nas nossas mãos, gente. A imitação da Sagrada Família tem um ambiente mais alegre. Imagina, faça um exercício de imaginação comigo agora. Imagine Jesus e Maria dentro de casa. Não, Maria e José dentro de casa com Jesus. Maria e José inteligentíssimos, né? Muito santos, então muito inteligentes. Aí vocês imaginem. Tá, Maria e José aqui, Jesus está ali no canto, ele brincando. Aí um está conversando com o outro aqui. Ó, a gente tem que comportar aqui, porque nosso filho ali é ele que manda nesse negócio todo aqui, ó. Ele que é o mais santo aqui entre nós. Mas aí lembra que eu falei para vocês, o Cristo tem uma humanidade. Na humanidade do Cristo, o Cristo via a maneira que José tratava Maria. Na humanidade do Cristo, ele via a maneira que Maria tratava José. E aí, gente, eu não consigo imaginar, assim, não passa pelo meu entendimento, em algum momento da vida de São José, ele levantando a voz, brigando com Nossa Senhora. Homens, vocês conseguem imaginar isso? Conseguem? Conseguem, homens? Agora, mulheres, vocês conseguem imaginar Nossa Senhora resmungando dentro de casa? Aí você vai falar assim, mas também, né? O marido era santo e o filho era santo. Aí você está querendo dizer que seu marido não é santo, não? E o dia de Todos os Santos? Se nem dia de Todos os Santos, é dia de todos os homens, não é isso? É o nosso dia, gente, por excelência. Comece a chamar seu marido de santo. Ô santo, sem ironia, hein? E as mulheres são mestres da ironia, né? Sem ironia. A consagração a São José é um remédio, tá, gente? Entendam isso e levem isso hoje para a casa de vocês. Prestem atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Apareceu, na última aparição de Fátima, São José com o menino Jesus e os dois abençoaram o mundo. Na última aparição de Fátima. E aí, detalhe, a aparição de Nossa Senhora é aparição de cunho particular. Você não é obrigado a acreditar, mas eu, Luiz, acredito. Eu percebi sinais demais na aparição de Fátima para eu colocar minha mão no fogo que aquilo ali aconteceu mesmo. Na última aparição de Fátima, o que aconteceu? Apareceu São José e o menino Jesus, e os dois fizeram o quê? Abençoaram o mundo. Qual que é o sinal que a aparição de Fátima está nos dizendo? E a aparição de Fátima, entendam o seguinte, ela é o acontecimento mais importante do século passado. O acontecimento mais importante do século XX se chama aparição de Nossa Senhora de Fátima. A bênção de São José e do menino Jesus significa a bênção do Pai. A bênção do Pai sobre a humanidade. Porque deixa eu dizer aqui para você, se você é de uma realidade que você é mãe solteira, não tem problema. Não tem problema. Eu fui criado por uma mãe solteira e ela me deu uma ótima educação, excelente.
não tem problema. Só que vocês que são casais, entendam isso. A autoridade espiritual dentro de casa é o pai. É por isso que quando o pai reza, é muito fácil a família ir toda junto. Mas quando só a mãe reza, o que muitas vezes acontece? Só a mãe está na igreja. É assim ou não é? Tem muitos casos assim ou não tem? Agora eu vou pedir de novo. Quem é casado, levanta a mão. Os homens apenas. Só os homens. Homens. Chama no cantinho assim a família e fala assim: vamos rezar. Chama no canto e fala assim: vamos rezar. Ei, você é autoridade. Autoridade espiritual. E assim, eu posso te garantir, a sua mulher vai passar a te admirar muito mais na hora que você fizer isso. A admiração vai lá em cima. Porque, gente, as mulheres, parece que elas têm uma facilidade maior, sabe? De se atrair pelas coisas de Deus. Mas os homens ficam ali, batendo cabeça. Homens que estão aqui, comece a chamar para rezar. Chama seu filho, sua filha, vai lá no oratório. Vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria aqui juntos hoje. Por quê? Você é a autoridade espiritual. Seus filhos estão aqui em cima, aqui, nas salas, aprendendo o que vocês estão aprendendo aqui. Mas comece a dar exemplo para ele hoje, para não chegar lá na frente, na faculdade, ele escutar uma lorota e se desviar do bom caminho. Quem está entendendo diz glória a Deus. Vamos pegar Lucas no capítulo 2. Versículo 8. Vamos ficar de pé por respeito à palavra de Deus. A palavra diz assim: havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam o seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refugiou ao redor deles. Tiveram um grande temor. O anjo disse-lhes: não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal: achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou a multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: vamos ler juntos? Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Versículo 15 diz assim: depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns com os outros: vamos até Belém e vejamos o que se realizou e que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José. Repete isso: acharam Maria e José. Quando você acha Maria e José, você acha Jesus também. Entenda essa verdade: quando você acha Maria e José, você acha Jesus. E o menino deitado na manjedoura. Pode se sentar, por favor. Olha só, quando eles encontraram Maria e José, eles viram um menino na manjedoura. Vocês sabiam que... Você sabe por que o presépio é representado ali com animais e a Bíblia também diz que haviam animais ali? Sabem por quê? Alegoricamente, aqueles animais significam a humanidade distante de Deus. A humanidade distante de Deus, ela se torna como se fosse o quê? Animais, não é isso? Vai virando bicho, vai se distanciando daquilo que é o ser humano. E aí, quando eles encontram Maria e José, o que acontece? Eles encontram o menino. Qual que é o segredo de vida espiritual?
espiritual de vida interior que nós temos aqui. As primeiras testemunhas, as primeiras pessoas que viram a encarnação do Verbo se chamam Maria e José. As pessoas que conviveram mais tempo com Jesus se chamam Maria e José. As pessoas mais santas da igreja são Maria e José. Entenda isso. A consagração a José, a consagração a Maria. Fazendo essa consagração, nós vamos encontrar o quê? O Cristo na manjedoura. E aí aquilo que é animal em nós, aquilo que está distante da filiação divina em nós vamos crescendo espiritualmente e vamos nos tornando cada vez mais semelhantes ao Cristo, cada vez mais semelhantes a Maria e a José. Prestem atenção nisso. Não caia no erro protestante. Só basta Jesus. Sim, Jesus é suficiente. Mas olha para trás ao longo da história da igreja. Você encontra santos maiores do que na igreja católica, em alguma outra religião, sim ou não? Não encontramos, gente. Impossível encontrar homens maiores do que esses que passaram por essa igreja. E esses homens, essas mulheres se entregaram a essas devoções, a devoção a Maria e a José. Amém? Pode passar. Vamos rezar? Deus, o Espírito Santo, tem de piedade de nós. Isso aqui é o símbolo do Espírito Santo, né? A pomba. Pode passar. São José é modelo de vida interior. Eu quero dizer para vocês o que é vida interior. Já aconteceu de você ficar panguando, pensando na vida, e alguém chegar para você e falar assim: o que você está fazendo aí? Você responde: estou pensando na vida, não é isso? Todos nós temos um diálogo interno com a gente mesmo, não tem? Quem faz muito isso? E às vezes até conversa em voz alta, consigo mesmo. E aí as pessoas acham que você está ficando doido. Tem gente que faz isso, não tem? Essa conversa que a gente tem com a gente mesmo, a tendência dela é se tornar uma conversa com Deus. O pensar na vida, o meditar sobre a vida, ele é muito importante. O Aristóteles dizia que uma vida que não é avaliada, uma vida que não é examinada, não vale a pena ser vivida. Qual foi a última vez que você fez uma revisão de vida? Qual foi a última vez que você olhou para a sua vida e se perguntou: como é que eu estou vivendo a minha vida? Para onde é que eu estou levando a minha vida? Qual foi a última vez? Isso aí é o princípio de vida interior. Você está lá dentro do ônibus, voltando de serviço, pensando no quê? Na vida. Isso é muito bom. Só que a conversa de nós com a gente mesmo precisa se tornar com o quê? Em conversa, em diálogo com Deus. E aí é por isso que sem vida de oração não tem progresso espiritual. Sem vida de oração não tem vida interior. Aqui no curso eu estou falando para vocês rezarem em família, não estou? Sim? Só que vocês, como casados, vocês como família, vocês precisam combinar. Olha, vamos conversar aqui nós dois agora. Eu preciso ter meu momento a sós com Deus. Você precisa ter seu momento a sós com Deus. Que momento que nós vamos tirar do dia para cada um ir para o seu canto e rezar? Ah, nós temos filho pequeno, não dá para os dois rezarem ao mesmo tempo. Ótimo. Você reza tal horário, eu rezo tal horário. Mas sem diálogo com Deus, sem vida íntima com Deus, não existe vida interior. E sem oração, eu preciso dizer para vocês, não existe crescimento espiritual, não existe santidade. Vocês estão entendendo, sim ou não? Precisa rezar. Diz para quem está ao seu lado: precisa rezar.
Você e Deus. Começa com 10 minutos ou 5, depois vai aumentando. Vocês estão me entendendo? E o que é rezar? Cris, o que é rezar? Rezar é derramar o coração diante de Deus. Escutava esses dias do Henrique falando. Parece que é Ana, lá no Antigo Testamento. Perguntaram para ela: o que você está fazendo aí? Ela disse: eu estou derramando o meu coração diante de Deus. Não tem vezes que a gente até chora na oração? Tem ou não tem? A oração é para eu chegar com toda sinceridade diante de Deus e falar com Ele assim: Deus, eu estou esse lixo que está aqui mesmo diante de você. Ou se você está alegre, você fala: Deus, eu estou numa alegria hoje. Se você está com raiva, você virar para Deus e falar assim: Deus, isso aqui que esse meu menino fez hoje, assim, tá aqui, ó. Estou segurando para não ir lá e soltando uns berros no ouvido dele. Rezar é derramar o nosso coração diante de Deus. Deus já sabe que você está com raiva. Deus já sabe que você está com ódio. Deus já sabe que você precisa perdoar. Mas Ele quer conversar com você. Porque Santa Teresa d'Ávila dizia: rezar não é outra coisa do que conversar com Deus como Ele se fosse o nosso amigo. É assim ou não é? E aí tem complicação? É complicado conversar com Deus? Só é complicado quando a gente está agitado demais e aí não consegue concentrar. O que é que nos agita? Rede social, barulho, não é isso? Muita coisa pode nos agitar, mas antes de rezar eu preciso fazer o que, Kátia? Eu preciso me preparar. Vou preparando o meu coração, silenciando para eu ir derramar o meu coração diante de Deus. Quem entendeu o que é vida interior diz amém. Amém. Relação das virtudes com os dons do Espírito Santo. Prestem atenção. Isso aqui que eu vou falar, talvez você nunca ouviu. Vocês já perceberam que a gente dá uma importância gigantesca para o pecado? Até nas nossas pregações? Pecado, 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 pecado. Mas pouco se fala das virtudes. A gente fala aquilo que tem que ser evitado. Todo mundo aqui sabe que adultério é pecado, não sabe? Mas você sabe qual que é a virtude que combate o adultério? Vou falar. Castidade. A castidade. Porque assim, não é só evitar o pecado na vida espiritual. Essa é a parte negativa da vida espiritual. A parte positiva da vida espiritual é eu crescer nas virtudes. E aí você fica concentrado. Não, eu não posso cair nesse pecado, eu não posso cair nesse pecado. Mas você esquece de exercer o quê? As virtudes. Às vezes você é muito egoísta, só que você não exerce a caridade, a generosidade. Vocês estão entendendo? Eu preciso lutar contra o pecado, obviamente, mas eu preciso lutar desse lado aqui para adquirir virtudes. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. A Ana Júlia falou uma virtude muito importante: castidade. Vocês sabiam que 80% mais ou menos do consumo da internet é consumo de pornografia? E aí eu pergunto: a pornografia tem poder de acabar com o casamento? Tem ou não tem? Tem, gente? Acaba com toda certeza. E aí você percebe que, olha só, a pessoa que ela está ali viciada na pornografia, ela não está vivendo a virtude da castidade. Ela está o quê? Escravizada, não é isso? Ela vive igual um bicho, igual um animal. Tem pessoas que entram em depressão por causa da pornografia. E infelizmente tem casamentos que acabam por causa da pornografia. E aí, qual que é o pecado a ser evitado? A luxúria, a masturbação, a fornicação, porque aquilo ali pode te gerar um estímulo que você acaba traindo ou até mesmo adulterando.
Mas aí o que você precisa cultivar? Você precisa cultivar a castidade, que é uma virtude. E aí, qual que é a relação das virtudes com os dons do Espírito Santo? Por exemplo, vocês lembram que Salomão chegou duas mães lá brigando por causa de uma criança, e Salomão falou para dividir a criança no meio? Vocês lembram, sim ou não? O que significa essa sabedoria de Salomão? Essa sabedoria de Salomão, ela é divina. Um ser humano comum, em condições normais, não tem condição de dar uma solução dessa para um problema. Aqui há a ação dos dons do Espírito Santo. Para você começar a agir de maneira sobrenatural, como os santos agiam, você antes precisa crescer nas virtudes. Porque à medida que eu vou crescendo nas virtudes, os dons do Espírito Santo vão agindo na minha alma, na minha vida. E aí eu começo a agir de maneira divina. Vocês entendem? Porque quando você olha na história do santo, não, como é que o santo fez isso? Como é que São Lourenço ele estava sendo queimado pela chapa, sendo martirizado, e aí ele estava consciente, ele virou para os algozes e falou: pode virar do outro lado, porque esse lado aqui já está assado. Como é que a pessoa tem essa fortaleza? É dom do Espírito Santo. Antes de São Lourenço conseguir passar por esse tipo de martírio, ele precisou ter a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza é ser forte mesmo, é você começar uma coisa e ir até o final, não ser molenga. Vocês entendem? Só que não é uma virtude de maneira humana simplesmente. A virtude da fortaleza, ela é dom de Deus também. Porque tudo de bom que nós fazemos, entendam isso. Em João 15,5 Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Tudo de bom que nós fazemos vem de Deus, até as nossas virtudes. Você conhece alguém que é corajoso? Dom de Deus. Alguém que é casto? Dom de Deus. Tudo é graça, para que ninguém se glorie, para que ninguém vire falando assim: nossa, está vendo como é que eu sou bom? Para que ninguém bata no peito e fale assim: está vendo como é que eu sou o cara? Você não é o cara. É dom de Deus. Você tem o horário certo para fazer as coisas, que a virtude da ordem é o quê? Dom de Deus. Vocês entenderam que para os dons do Espírito Santo, que são 7, agirem na sua alma, você precisa crescer nas virtudes? Sim ou não? Sim. Como crescer na vida interior imitando a São José? Os canais da graça são oração, sacramentos e as virtudes, em especial a caridade. A gente está encerrando, tá? Deixa eu dizer para vocês o seguinte: tem 2 sacramentos que nós podemos receber eles com frequência. E aqui no curso de São José, nós vamos começar a fazer isso em família. O primeiro deles, repete comigo: confissão. Olha para quem está do seu lado e vê se tem muito tempo que ele confessou. Gente, prestem atenção. Nós vamos entrar numa virtude aqui, mas a igreja, o que a igreja pede com relação ao sacramento da confissão? Para a gente confessar uma vez por ano. Confessar uma vez por ano é pouco. Ela recomenda também frequentemente, está no catecismo. O que você é obrigado? Uma vez por ano. Só que quem é generoso com Deus confessa com mais frequência. Não é assim? Aí, gente, a gente precisa começar a fazer isso em família. Talvez você está só a mulher aqui da casa. Você é a mulher da casa, está aqui no encontro. Seu marido não quer nem saber de igreja. Talvez você não vai conseguir não vai conseguir convencer ele a ir confessar com você. Não tem problema. Vá você sozinha confessar. Mas se confesse. Se confesse. Você sabia que São João Paulo II, que a gente aprendeu lá no Razão Sobre Crer, ele confessava toda semana? Alguém falou brincando assim: ele devia confessar que esqueceu de dar descarga, né? Só pode. Porque toda semana, você não é obrigado a confessar toda semana.
Você não é obrigado a confessar nem todo mês. O obrigado é uma vez por ano. Mas busque ter a prática de vida espiritual de confessar com frequência. Você está em casal aqui, seu marido, a esposa deu abertura, vai em família confessar. Eu tenho vergonha do padre, vai em Fabriciano. Lá em Fabriciano eu já fui 10 vezes no padre e toda vez que eu vou é sempre o mesmo pecado. Vai em Ipatinga, mas não fique sem confessar. Vocês estão entendendo? E aí, qual que é o segundo sacramento? O ápice de todos os sacramentos, o sacramento mais importante da igreja, qual que é? Eucaristia. A Eucaristia, gente, Santo Éfrem dizia que quando nós comungamos Jesus na Eucaristia, nós comungamos fogo. Nós comungamos fogo. E aí vá comungar, já pedindo para São José o coração dele emprestado, o coração de Nossa Senhora, para você comungar Jesus com muito amor na sua vida. E aí viu que eu coloquei aqui as virtudes, em especial a caridade? As duas virtudes mais importantes é a humildade e a caridade. A caridade é uma virtude teologal. Deus te concede a caridade. As teologais são 3: fé, esperança e caridade. Então todos nós, pelo batismo, nós recebemos as virtudes teologais. Então você tem a caridade. Para quê? Para amar a Deus e amar o próximo. Vocês estão entendendo? Onde é que está o nosso próximo mais próximo? Onde é que ele está? Dentro de casa, não é isso? É o mais difícil, não é? É ou não é? É difícil de amar dentro de casa, é ou não é? Você quer saber como é que o Luiz é? Pergunta para a esposa dele. Quer saber como é que a Verônica é? Pergunte para quem mora com a Verônica. Quando a gente está dentro de casa, as máscaras caem. Porque muitas vezes a gente sai de casa e coloca uma máscara. É ou não é assim? O nosso ideal precisa ser como São Vicente. São Vicente de Paulo, se eu não me engano, ou São Vicente Ferreira, é um dos dois. Sabe qual foi o elogio que fizeram para ele um dia? Eles falaram assim: o Senhor Vicente é sempre Vicente. Em todos os lugares ele era sempre o mesmo. Dentro de casa ou fora, nós devemos ser sempre os mesmos. Vocês estão entendendo, senhora? Sim? Vocês querem descobrir qual que é a virtude que a gente vai levar para casa hoje, para poder colocar em prática? Querem? Sim. Pode passar, vamos ver se é o próximo mesmo. Não é o próximo, tem mais 3 aqui. Nós vamos saber, ó. Vamos rezar isso. Santíssima Trindade, tem de verdade de nós. Tá vendo esse quadro aqui? Esse quadro aqui, sabe qual é o nome desse quadro? Santíssima Trindade do céu e da terra. Por quê? Pai, Filho, Espírito Santo. E aqui a Santíssima Trindade da terra: Maria, José e Jesus. O nosso termo até a vida eterna é a Santíssima Trindade. O céu nada mais é do que a união eterna com o Pai, Filho e Espírito Santo. Só que enquanto a gente não chega lá, o nosso modelo são esses 3 aqui. Não tem aquela música? Aquela música do padre o quê? Zezinho, né? Como é que é a música? Alguém sabe? Oi? Alguma coisa da música? Como é que é, Flávio? Abençoa, Senhor, as famílias, amém. É uma péssima referência, né, Eliane? Deu para entender nada, né? A Tati que me ama ali. Mas se os homens fossem como José, as mães como Maria e os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Esse é o nosso ideal.
entenderam, sim ou não? Quem entendeu a formação de hoje, levanta a mão. Pode passar. Pode passar? Essa é a virtude que nós vamos levar para casa hoje. Virtude da obediência. A virtude da obediência, eu preciso dizer algumas coisas aqui para vocês. Prestem atenção. Você conseguiu ir, Flávio? Dá uma aí, por favor. Só para eu me guiar. Lembra que eu falei para vocês que as virtudes são dons de Deus e que tudo é graça? A virtude é algo que você faz muitas vezes. Amém? Aí olha só, presta atenção. A obediência ela tem uma ordem natural e uma ordem sobrenatural. Na ordem natural, nós temos uma sociedade doméstica que é a nossa família. Quem manda, quem deve obediência dentro de casa? Os filhos, não é isso? E quem é que manda dentro de casa? A mulher, brincando. Pai e mãe, não é isso? Pai e mãe. Em condições normais, entre o pai e a mãe, quem que é a autoridade máxima de acordo com a tradição? O pai. E as mulheres aqui estão conscientes disso. Só que lembra que eu falei no encontro passado que tem ordem que o pai dá que não é nada a ver? Que não faz sentido? Então o pai tem que ter cuidado com aquilo que está mandando, não é isso? Aí olha só, presta atenção. Existe uma ordem também civil, os governantes. Os governantes, eles são autoridades constituídas por Deus. Nós devemos obediência a eles? Sim. Em todas as situações? Não. Tudo bem? E nós temos também uma sociedade dos patrões, que é o seu ambiente de trabalho. Fleudson manda e obedece. É ou não é? É assim. Luiz manda e obedece. Então existe uma hierarquia. Aí olha só, presta atenção. Qual é o primeiro grau da obediência? E assim, não precisa responder. Eu quero perguntar para vocês. A igreja tem 5 mandamentos. Quais são os 5 mandamentos da igreja? Quais são os 5 mandamentos da igreja? São os 5 mandamentos da igreja. Nós devemos obedecer porque são mandamentos. E a igreja é a autoridade. Jesus disse: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. São 5 mandamentos. Se eu não sei os mandamentos, eu não sei nem o que é para obedecer, não é assim? São 10 mandamentos da lei de Deus. Qual que é o primeiro mandamento? Qual que é o quarto? O quarto é fácil, né? Qual que é o sétimo? Não precisa responder. Mas olha só, e não precisa nem saber necessariamente na ordem. Mas olha, os 10 mandamentos, devemos obediência aos 10 mandamentos. O primeiro grau da obediência, da virtude da obediência, é obedecer os 10 mandamentos e os 5 mandamentos da igreja. Como é que eu faço para sair do primeiro grau e crescer espiritualmente? Eu preciso olhar para Jesus, olhar a submissão que Jesus teve por Maria e José e imitando a obediência de Jesus, que foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Aí olha só a pergunta: devemos obedecer sempre? Não. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Se sair uma lei legalizando o aborto, você tem que abortar? Não. Não. Certo? Não. Porque obediência é antes a Deus. O mesmo se diz da obediência sobre aquilo que é impossível. Imagine que a pessoa que tem autoridade sobre você te pede algo impossível. Você é obrigado a obedecer? Não. E aí uma terceira muito importante aqui, que tem tudo a ver com vocês que são pais e vocês que são futuros pais. Quando um superior, ao dar ordens, extrapola suas atribuições, por exemplo, quando um pai se opõe à vocação maduramente refletida de seu filho, ou seja,
Imagina que seu filho, ele começou um discernimento vocacional. Seu filho chega em casa e diz assim: eu quero ser padre. Ou a filha chega em casa e diz: quero ser freira. Se isso aí foi amadurecido de maneira refletida, de forma sábia, com acompanhamento, ele não é obrigado a te obedecer. Mas tirando isso, em coisas corriqueiras, está na sua casa, te deve obediência. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Vocês chegaram a ver o vídeo da menina do iPhone lá, que estava fazendo pirraça com a mãe dela, que a mãe dela tinha que comprar o iPhone? Não sei se é montagem, se aquilo ali é verdade ou não é, mas pode acontecer. Sabe como? Quando você não diz não para o seu filho. Não, pronto e acabou. Vai fazer beicinho, vai chorar, mas vai continuar te amando do mesmo jeito. Lá na frente vai te agradecer porque você colocou limite. É assim ou não é? É assim, gente. E como é que nós vamos fazer para colocar isso em prática nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos filhos? Você sabia que a palavra de Deus diz para os pais não aborrecer os filhos, não diz isso? Sim ou não? Quando é que os pais aborrecem os filhos? Uma das formas: mandando o tempo inteiro, cobrança o tempo inteiro. Isso aborrece os filhos. Se você quer ter autoridade sobre os filhos, esse é um bom princípio. Mande pouco, mas mande de maneira pontual. Agora, se você fica o tempo inteiro dando pitaco na vida do filho, você vai aborrecer ele, vocês estão entendendo? Isso causa aborrecimento. E aí pergunta, vamos ver se vocês estão preparados mesmo. Se o seu filho casa, a sua filha casa, ela deve obediência a vocês que são os pais ou ao marido? Marido? Sério? E o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. Vocês estão certos, tá? É isso mesmo. Deve obediência ao marido. É lá agora que a família dele. Vamos encerrar? Vamos? Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Não? Vamos ficar de pé? Kátia. Vamos silenciando. Vamos silenciando. Se você puder, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, para pedir que, assim como a família de Nazaré, assim como a Sagrada Família, aquela santidade de José, a santidade de Maria, a santidade de Jesus, queremos pedir que essa santidade seja a meta das nossas vidas. Senhor Jesus, pela intercessão de São José, nós queremos pedir pelos pais que estão aqui presentes, eles que sofrem ataques espirituais, ataques esses que às vezes são ferozes, para que eles se distanciem do amor de São José, o amor que São José levou para dentro da Sagrada Família.
Senhor Jesus, que a exemplo de São José, os homens que estão aqui possam resmungar menos, reclamar menos, que possam ser mais atenciosos, que os homens que estão aqui possam ser autoridade espiritual dentro de suas casas. Coloca agora, São José, o teu cajado na mão desses homens, para que eles possam estar à frente dessas casas, dessas famílias, conduzindo-as até o céu. Que esses homens conduzam seus filhos, sua esposa, até o porto seguro da salvação, sendo exemplo de fé, de fortaleza, exemplo de castidade. Queremos pedir pelas mulheres que estão aqui, que elas, como a Virgem Maria, possam ter esse dom de alegrar o ambiente, que as mulheres possam reclamar menos, que elas possam ser mais dóceis, mais alegres, que as mulheres sejam aquelas que abraçam, que são o colo acolhedor dentro de casa, que as mulheres tornem o ambiente familiar mais prazeroso, Senhor Jesus. Nós queremos pedir agora pelos filhos, pelos nossos filhos, as nossas filhas, que é exemplo de Jesus, eles possam ser submissos, obedientes, e que eles possam ter não o mundo como autoridade, que eles possam admirar não o mundo, mas admirar os exemplos que eles veem dentro de casa, de um pai ou de uma mãe, que dão testemunho de fidelidade a Deus, que dão testemunho de virtudes. Nós queremos pedir, Senhor Jesus, que o Senhor nos conceda a graça de viver essa virtude, a virtude da obediência, que possamos obedecer a igreja em seus mandamentos, obedecer os teus mandamentos, Jesus, porque o Senhor disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos, se me amais, obedecereis os meus mandamentos. Dai-nos essa graça, Jesus, a graça da virtude da obediência, para que através da obediência nossa casa possa ter ordem, na nossa família possa haver mais ordem, e que marido e mulher não briguem para saber quem manda dentro de casa, que marido e mulher coloquem um terceiro nessa relação, que marido e mulher coloquem Jesus e consultem juntos a Jesus, para escutar de Jesus o melhor a se fazer. Não há problema do homem ter a última palavra, mas desde que seja conforme o teu coração, Senhor Jesus, desde que seja a imitação de São José. Abençoa, Senhor Jesus, essas famílias que estão aqui. Abençoa, Senhor Jesus, para que cada um de nós que estamos aqui, a exemplo da Sagrada Família, nós possamos ser uma família que agrada, Senhor, agrada o teu coração. Eu queria te falar que você não está aqui por acaso. Deus te fez um convite, Ele te seduziu o seu coração, e hoje você se encontra aqui nesta igreja. Talvez até mesmo sem saber o que está fazendo aqui, mas certo é que o próprio Senhor te seduziu e
Ele te convidou para vir até aqui, para, ao exemplo de São José, encontrar um caminho que leva a nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu disse na semana passada, cada um de nós temos um chamado. São vários os nossos chamados. Chamados para exercer o nosso papel na igreja, chamados a trabalhar com algo, chamados a ser mãe, a ser pai. E eu quero te convidar, assim como nós fizemos na semana passada, nós vamos nos colocar no lugar de São José. Olhando para Jesus, olha para esta cruz que aqui está. Olha para Jesus e canta essa música olhando para Ele, dizendo para Ele: eis-me aqui, Jesus, faça-se em mim o teu querer. E você vai falar o seu nome, e você vai falar aquilo que você faz, aquilo que mais importante o Senhor te chamou a exercer nessa terra. Qual é o chamado mais importante? São vários chamados importantes que eu tenho. Chamado de ser esposa, de ser filha, de ser mãe. Mas neste momento, Senhor, eu quero colocar o meu papel de mãe e te agradecer por esse chamado. E você pode colocar o seu papel e vai falar o seu nome. E juntos nós vamos cantar. Eu tão simples, tão pequeno, uma mãe e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra cuidar dos filhos teus. Eu digo: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou tua Kátia, tão simples Kátia, e nada mais. Diga você o seu sim. E por que você oferece? Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Diga seu nome para Jesus. Sou, diga para Jesus, tão simples e nada mais. Eu sou escrava da tua promessa, feito pra amar até o fim. Quero honrar o Senhor com esse papel. Eu sou escrava da tua promessa. Eu sou feliz vivendo assim. Sou feliz, Jesus. E eu quero fazer um gancho aqui com algo que o Luiz trouxe, com essa questão da gente viver num mundo onde as pessoas são objetos, onde a gente não dá valor para aquilo que de fato tem valor na nossa vida. Quantas vezes a gente coloca tudo na frente dos nossos? Quantas vezes o nosso trabalho é mais importante do que os nossos filhos? São mais importantes do que o nosso esposo, a nossa casa? Esse mundo está virado. E se a gente não souber fazer bem as nossas escolhas, a gente corre o risco de viver um vazio existencial. Um vazio porque a gente não está sendo aquilo que de fato a gente foi criado para ser. Se eu sou mãe, Deus espera minimamente que eu honre com o meu papel de mãe. Se eu sou pai, é o mínimo que eu preciso fazer, exercendo o meu papel de pai, cuidando daquela que Jesus deu para eu poder cuidar. Que a gente tenha essa consciência, porque a gente fica, por muitas vezes,
de pessoa, para aqueles que merecem, para aqueles a que Deus nos confiou. Amém? Eu sou escravo da tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo da tua promessa. Eu sou feliz, Jesus, vivendo assim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar a ladainha de São José. Quem não tem o livro está na folha. Quem tem o livro, vamos para usá-lo. Está na página 311. Página 311. Amém? Amém ou misericórdia? Página 311. Senhor, Jesus Cristo, Senhor, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Deus Pai dos céus, Deus Filho Redentor do mundo, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Santa Maria, São José, ilustre Filho de Davi, luz dos patriarcas, esposo da Mãe de Deus, casto guarda da Virgem, sustentador do Filho de Deus, zeloso defensor de Jesus Cristo, chefe da Sagrada Família, José Justíssimo, José Castíssimo, José Prudentíssimo, José Fortíssimo, José Obedientíssimo, José Fidelíssimo, espelho de paciência, amante da pobreza, modelo dos trabalhadores, honra da vida de família, guarda das virgens, sustentáculo das famílias, alívio dos miseráveis, esperança dos doentes, patrono dos moribundos, terror dos demônios, protetor da Santa Igreja, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Ele constituiu o Senhor de sua casa e pelo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vos pedimos, que merecemos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Alguns avisos, podem se sentar. Na segunda-feira que vem, dia 19 de agosto, nós vamos ter um plus no nosso encontro, na nossa consagração. Nós vamos ter um brinde
Dia 19, a paróquia São José tem a missa Votiva São José. Então, na segunda-feira que vem, às 19h30, nós nos encontramos aqui para participar da Santa Missa em honra a São José. E o mais que é o brinde, o nosso encontro será terça-feira. O único encontro que não será na segunda-feira é o da semana que vem, com um tema lindo. Recomendo que ninguém falte. Então, às 19 horas da terça-feira, dia 20, nós nos encontramos aqui para mais um dia de preparação da consagração a São José. Os livros reservados e pagos serão entregues no dia 20, na terça-feira que vem. Os livros que foram encomendados, mas chegaram só a metade, encomendados 40, foram entregues 20. Na semana que vem entregaremos o resto. Não esqueçam de trazer o terço, livro, Bíblia e a folha para a música e a ladainha. Quem não está no grupo de WhatsApp, por favor, nos procurar ali na mesa para entrar no grupo de WhatsApp. Luiz já mandou os exercícios espirituais da semana passada, essa semana tem também. Então, o que nós vamos combinar aqui hoje? Que todo mundo vai ler, desde a primeira página, quem não leu, até o 6º capítulo. O capítulo 6 todinho, lido, até terça-feira. Terça-feira que vem, a gente propõe mais exercícios espirituais. Combinado? Nós estaremos entregando também junto um material de apoio sobre a virtude da obediência. O Luiz vai estar distribuindo. Não deixem de pegar. É muito importante a gente rezar sobre essa virtude e esse material está fantástico. Vamos ficar de pé para diariamente, tem mais coisas. Só, uma coisa muito importante. Nós estamos fazendo a preparação em grupo. Por estarmos fazendo em grupo, nós estamos usando essa dinâmica de mandar para vocês os exercícios espirituais do livro. Porque o livro ele tem duas formas da gente se preparar. Ou você faz 33 dias corridos, ou então a maneira em grupo, que é a que nós estamos fazendo, e aí por isso que nós estamos dando a indicação para vocês do que fazer de leituras e orações lá do livro. Então a dinâmica do curso é essa. O que nós aprendemos aqui hoje, nós vamos aprofundar ainda mais através do livro até a próxima semana. Vocês entenderam? Sim? É isso. E assim, eu quero até fazer um parêntese aqui. Eu peço desculpa para vocês. Nós imprimimos esse material aqui sobre a virtude, só que acabou que a impressão ela saiu errada, mas saiu errada porque tem a mesma informação dos dois lados da folha. Mas eu vou estar ali na porta no final e vocês peguem comigo e leiam isso aqui, meditem no que está escrito, porque essa virtude é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Amém? Nós estamos aqui reunidos e pedimos a bênção do Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira que vem. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.